Olá, gente da série Coisas que eu odeio. Hoje o tema é psicanálise. Brincadeira, muito amor, Freud, Lacan, tamo junto. Mas hoje eu percebi, sobretudo porque sou comportamental, e eu faço aqui a minha crítica à psicologia no Brasil em sua formatação, que compõe psicologias e não psicologia, né? Enquanto a gente fazia a avaliação de um material psicanalítico, o então mestre responsável disse que deveríamos nos ater somente ao conteúdo psicanalítico, linguagem psicanalítica. Em meu texto, obviamente estava construído de uma introdução, né, que falava sobre o vocábulo que definia o tema atenção flutuante, que é em si ambíguo, porque pode ser uma atenção de atenção seletiva, uma atenção de ser cortejado, de ser atencioso. Seguia falando do Papalia, que é o livro Psicologia Ciência, que é tipo a Bíblia do bacharelado de psicologia, definindo atenção seletiva, que, né, para que a gente tivesse o amparo biológico, e seguia para a atenção flutuante, que é um método psicanalítico em que o analista demanda do seu inconsciente, ou seja, ele basicamente presta atenção em nada para conseguir fisgar o tudo. Isso é uma habilidade que as pessoas da psicologia normalmente costumam ter, né? Que pegar palavras soltas, compreender em contexto. A função da psicologia é analisar, observar e descrever, né? São esses três pilares que definem a função psicológica. Então, nesse caso especificamente, a gente tratava de atenção. Num outro caso, a gente falava sobre a maternidade. E aí entrou o paradoxo, ou complexo, como a psicanálise prefere. A psicanálise tem esse viés mais angustiante, traumático, assim, segundo a minha própria opinião, baseado em mim mesmo, que me deixa angustiado. Eu vivencio a angústia psicanalítica. Então a gente falava sobre a mãe, né, a saúde materna, do processo de, né, quando você planeja a gravidez, durante a gravidez e o pós-parto. Bom, dentro desse processo é óbvio que a mãe vai sofrer diversas mudanças em sua estrutura psicológica, porque o seu corpo vai mudar radicalmente e vai se preparar para ter uma vida dentro dele. Esse processo é biológico, mas afeta diretamente o comportamento humano, né, da família, né? O Winnicott da psicanálise, né, o reformulador, tipo, uau, vai dizer que essa necessidade da mãe tornar-se suficientemente boa, né, quando ela se identifica com a criança e ela regride, né, a fases infantis chegando a um método de zona de ilusão, que é quando o bebê acha que criou a mãe para poder servir os desejos dele. E se essa identificação não acontece, acontece então a criação de um falso self, né? Que é a sensação de que a vida não vale a pena ser vivida. Mano, tomando como base essa afirmação, eu acredito que eu e a maioria dos meus amigos não tivemos uma boa identificação, porque quase sempre a gente tem a impressão de que não vale a pena viver ou que não vale a pena estudar em um país que diz que já investe demais em educação e quase não tem bolsas. Mas vamos seguir sem a política. Quando eu penso nessa mãe com a psicanálise, com o Winnicott, sem dúvidas, que era médico, aliás. É uma contradição não poder falar de biológicas, sendo que o cara é médico. Mas tem o papel da criança, tem o papel do sexo, tem o papel do esperma encontrando o ovócito e fecundando o ovócito, ou seja, tem neurociências nesse processo. E eu tenho afetos comportamentais, que durante a gravidez e durante o parto e primeiros, né, dias de vida, os aspectos ambientais podem causar esquizofrenia, claro, dentro de um contexto de probabilidade, tendência, enfim. Mas a esquizofrenia não tem fatores apenas biológicos. A esquizofrenia tem fatores internos, então barulhos, ruídos excessivos. Então, na verdade, qualquer caso deve ser analisado de diferentes lados, de dentro para fora, de fora para dentro, fenomenologicamente falando. Não existe mais aqui, pelo menos eu não vejo ninguém mais falando
da psicologia fenomenológica, né? Assim como as pessoas não curtem falar muito do Jung, né, na psicologia analítica, dos arquétipos, embora seja muito importante. Mas quando você faz uma análise geral, tudo está muito incluído. O que vai demorar é a demanda para que você preste atenção em um assunto específico. Por isso eu vou pela comportamental. Porque o comportamental me dá, enquanto pessoa, a capacidade de avaliar qualquer comportamento como operante ou como reflexo e me faz pensar no meu repertório, né? O comportamento ele é controlado por regras, mas não regras internas, e sim por regras do jogo do próprio comportamento. Eu espero que não tenha sido muito prolixo, nem muito técnico, e obrigado. Boa noite.